Poderia o ministro Alexandre de Moraes ser arrolado em um processo? Pois é exatamente isso que aconteceu numa ação questionada, feita por parte de um advogado que incluiu o ministro Alexandre de Moraes nesse processo. E a gente vai explicar essa situação para vocês. Também levantam-se questionamentos sobre a ordem de prisão que o ministro Alexandre de Moraes deu sobre uma cidadã norte-americana por ter feito postagens no seu Twitter, enquanto em solo americano. E isso, com toda certeza, será utilizado pela oposição contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Por outro lado, o líder do PL articula uma medida para salvar Eduardo Bolsonaro acerca da questão do passaporte. Lembra que há uma ação contra o Eduardo Bolsonaro que poderia prender o passaporte do Eduardo Bolsonaro? O líder do PL já está articulando para buscar uma proteção ao Eduardo Bolsonaro para que ele possa continuar fazendo denúncias internacionais. Tudo isso e muito mais você vai entender aqui no nosso canal. Tem muita coisa, tem a questão de uma confissão feita por um esquerdista que está chamando a atenção, tomou conta de todos os noticiários, que está deixando a esquerda, não vou dizer envergonhada, que precisa ter vergonha na cara para ficar envergonhado, mas está deixando ela em maus lençóis. E a gente vai expor tudo isso aqui para você. Então, vamos lá. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Isso ajuda e ajuda bastante o nosso canal a alcançar mais pessoas, a chegar ao maior número de pessoas o possível. Lembrando que o nosso canal quase que não está sendo notificado para ninguém. Você vai ter que entrar na barra ali e fazer a pesquisa do nosso canal, Dr. Sandro Gonçalves, para poder acessar. É o sistema, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar a entender o que está acontecendo. Vamos começar com essa matéria do Eduardo Bolsonaro. O líder do PL, na Câmara dos Deputados, que é o sócio Anísio Cavalcante, criou um projeto para salvar o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Pois é, o sócio Anísio Cavalcante, ele é o líder do PL na Câmara dos Deputados, ou seja, cada partido nomeia ali o seu líder, que vai dialogar junto ao presidente da Câmara, ou ao presidente do Senado, defendendo as pautas do partido. Tá? O sócio Anísio Cavalcante é muito alinhado ao ex-presidente Bolsonaro e fez um discurso acalorado em tribuna acerca da ilegalidade, que é essa ação do pessoal, do PT, do Lindenberg Farias e da Gleisi Hoffmann, que pede a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. A apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro é sob o argumento que o Eduardo Bolsonaro estaria cometendo crime de lesa pátria. O que é um crime de lesa pátria? Atentar contra o Estado brasileiro. Ou seja, no discurso do Lindenberg e da Gleisi Hoffmann, o Eduardo Bolsonaro estaria fazendo com que Donald Trump impusesse sanções contra o Brasil, ou seja, estivesse atuando contra o Brasil. Mas, na mesma denúncia, as ações que são imputadas ao Eduardo Bolsonaro, tanto a Gleisi quanto o Lindenberg cita o ministro Alexandre de Moraes várias vezes como vítima do caso. E aí fizeram um pedido que foi direto ao Alexandre de Moraes para tomar o passaporte do Eduardo Bolsonaro. O sócio Anísio Cavalcante entrou com esse projeto de lei e nesse projeto de lei ele impede qualquer ação que possa impedir a locomoção de deputados, porque ele argumenta o seguinte: olha, a ação, o direito de ir e vir é inerente ao cargo de um deputado. A partir do momento que o ministro Alexandre de Moraes determina que um deputado não pode ir ou fazer determinada coisa, ele está limitando o poder legislativo, ele está limitando o poder que o povo deu para aquele deputado. Poder que o ministro Alexandre de Moraes não obteve através do voto. Então, como pode um poder limitar a atuação de outro poder dessa forma? O sócio Anísio Cavalcante escreveu o seguinte no texto da lei: desde a expedição do diploma, aos membros do Congresso Nacional não poderão ser aplicadas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão, salvo por decisão da respectiva Casa Legislativa, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, após remessa da decisão judicial em 24 horas, diz o artigo do projeto. Ou seja, o deputado sócio Anísio Cavalcante quer instrumentalizar
essa decisão. Decisão essa que eu já digo até implícita, tá, na própria Constituição, né, que diz que salvo em prisão em flagrante, salvo em crime inafiançável, o parlamentar ele não pode ser alvo de ordens judiciais, inclusive prisão. Então, seria extensível também outras medidas aqui no caso, né? Como não é essa a interpretação do STF, se bem que a interpretação do STF varia de acordo com o dia e com o humor deles e com quem é a pessoa, principalmente, né? Mas pouco custa o STF declarar essa lei inconstitucional. E aí, por falar nisso, olha só, a matéria da Folha de São Paulo. Lembrando que eu sempre cito a fonte de todas as matérias para vocês. Ex-assessor de Bolsonaro, denunciado, inclui Moraes como sua testemunha. É o que a gente chama de arrolamento. Ou seja, ele arrolou o Alexandre de Moraes como testemunha do processo. Juridicamente falando, isso é uma aberração. Então quer dizer que o advogado do Felipe Martins, que fez essa medida arrolando o Alexandre de Moraes como testemunha, é um ruim profissional, não conhece as regras do direito, não conhece as normas do direito? É por óbvio que não. Você tem que entender que juridicamente ninguém pode incluir o juiz como testemunha. Uma pessoa não pode ser juiz e testemunha no mesmo caso. E a defesa do Felipe Martins, ela sabe disso, tá? Mas eu entendo que vamos dizer assim, essa petição, esse pedido do juiz, do advogado no processo é para escancarar um absurdo. Peraí, então qualquer estudante de direito, qualquer pessoa normal entende que o meu pedido tem que ser negado. Afinal, um juiz não pode ser testemunha, correto? E por que um juiz pode ser vítima também? Porque a lei é tão clara quanto o fato dele não poder ser testemunha. E por que o juiz também é um investigador? Né? Ou seja, se você parar para observar, o Alexandre de Moraes, nesses processos aqui, parece aquele cara que cobra o escanteio, corre para o meio de campo, né? Dá uma cabeçada e é o goleiro que faz vista grossa e deixa o gol passar. Não tem como, né? Então, assim, é absurdo. No STF, tudo pode, mas nem todos podem. Essa é a visão. Ou seja, eles podem até ser vítimas e juízes. Eles, em outros casos, podem sim ser testemunhas e juízes, desde que seja contra a direita. Afinal, nós achávamos que derrotamos o bolsonarismo. E na prática, não derrotou, não. O bolsonarismo está firme e forte, a gente percebe isso, né, a cada dia que passa. E aí tem a questão, né, da pressão que estão fazendo em cima do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A gente já colocou aqui para vocês a questão da Flávia Guimarães, que foi a brasileira americana, né, naturalizada americana, que foi alvo de uma ação do ministro Alexandre de Moraes por ter feito postagens em solo americano. Enquanto estava em solo americano, foi determinada a sua apreensão do passaporte e até uma ordem de prisão contra a Flávia Guimarães. Acontece que a maioria dos juristas estão elaborando pareceres sobre a ilegalidade da medida do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O André Marsiglia, que é um grande jurista, constitucionalista, foi ouvido pela revista Oeste. E aí ele falou, olha, sinceramente, o ministro Alexandre de Moraes violou várias regras de competência, de jurisprudência e de soberania ao tomar essa medida contra a Flávia Guimarães. Ou seja, ele entende o poder dele como onipresente, ou seja, em qualquer lugar do mundo as ordens do Alexandre de Moraes deveriam ser cumpridas. Inclusive, sem notificações, sem intimações e sem cumprir ritos, né? O que não é possível. Quem faz esse mesmo argumento é o próprio advogado do Donald Trump, ou seja, uma arma a mais que a oposição, nesse caso aqui, a oposição norte-americana tem ao ministro Alexandre de Moraes. A ordem de prisão emitida por Moraes contra a cidadã norte-americana é ilegal, diz o jurista André Marsiglia. E já que a gente está falando em André, que tal a gente falar em outro André? Mas dessa vez, o André Gianones, tá? É o seguinte,
Vamos entender o que está acontecendo. Teve uma repercussão pesada, um caso que envolvia o André Janones. Lembra qual é o caso? Você não lembra? Eu vou te contar. Depois que você visitar a nossa biblioteca digital, e aí na descrição tá o link, você vai conhecer os nossos livros, tá? E você vai fazer um download do livro e vai fazer o pagamento do valor que você acha justo. E aí você pode pegar o livro sobre leilão de imóveis, livro sobre política, livro sobre investimentos, sobre holding, sobre espiritualidade. Estão todos disponíveis. Você faz o download, você ajuda o nosso canal com isso, tá? Você faz o pagamento via Pix do valor que você achar justo. O Pix é esse aqui, honestebook@gmail.com, e o QR Code tá aqui do lado também, tá certo? Mas vamos voltar ao André Janones. A grande questão é, o que era a acusação que era feita contra o André Janones? Pois é, de rachadinha, né? Rachadinha, na verdade, é o crime de peculato. Tá? Não existe, às vezes a pessoa até fica um pouco confusa. Ah, mas ele praticou o crime de rachadinha. Rachadinha não é crime, tá? É o nome popular que ficou conhecido, peculato, que nada mais é que roubar o dinheiro público. Tá? Então, rachadinha não existe. Não, às vezes você vai pesquisar no Código Penal, não está lá previsto o crime de rachadinha, tá? Mas você vai encontrar o crime de peculato ali. E aí, teve, né, um embate muito pesado, o Janones chamando as pessoas de ladrão, né, xingando, ofendendo a Michelle Bolsonaro. E aí, segundo o artigo 28 do Código de Processo Penal, né, para celebração de um acordo de não persecução penal, a pessoa precisa confessar que cometeu o crime. Então, a partir de hoje, se você falar qualquer coisa sobre o Janones, né, por exemplo, chamando ele de criminoso, ele não vai poder te processar, porque ele confessou. Matéria do Estadão. Janones diz que estava com o nome sujo no Serasa. Confessa a rachadinha e vai devolver R$131 mil aos cofres públicos, né? Então, confessou, vai devolver, né? E agora, acabou por isso, né? Panos quentes. Ah, não, gente, mas pelo amor de Deus, esses deputados que ficam falando coisas aí do governo são muito piores. Ah, não, gente, mas a dona Maria lá, que estava com a Bíblia na mão lá na manifestação bolsonarista, essa era uma criminosa muito pior? Não. Vamos lá. Aquela moça que escreveu "Perdeu o mané com um batom na estátua", cara, merece os 17 anos. Agora, pessoas que confessam rachadinha, é só devolver. É uma vergonha esse país. Esse nosso Brasil envergonha a todos, né? Como você pode falar que há uma seriedade num país como esse? Vem cá, você tem noção de quantas pessoas morreram sem medicamento no SUS e que esse dinheiro público poderia estar lá para salvar? Afinal, a gente é roubado com os nossos impostos justamente para isso? Você já parou para pensar? Quantas pessoas não morrem nos hospitais? Quantos acidentes porque uma pessoa bateu num buraco? Um motoqueiro bateu num buraco? Um motorista bateu num buraco, perdeu o controle, e às vezes a vida de uma família inteira foi ceifada? Pois é. Então eu acho que o criminoso, que é um servidor público, que rouba dinheiro público, ele tem que ser penalizado de forma muito mais dura do que manifestantes. Mas, em compensação, os manifestantes pegam 17 anos de cadeia, né? Tem vários recursos e pedidos negados. Os rachadores, devolve o dinheiro. E a gente nem sabe se foi tudo que foi pego. Devolve o dinheiro e tá tudo bem, né? Quem sabe consegue virar até presidente da República, né? Vamos lá. E aí a gente não pode esquecer do Boulos, né? O Boulos que, olha, vamos, veja bem aqui, o André Janones, né? Ele tem o direito de defesa e salvou o André Janones da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Ou seja, escancarou que faz parte da ética da Câmara dos Deputados a prática de rachadinha,
Mas a situação não está muito boa para o Boulos também, não. O Boulos está enfrentando fogo amigo, né? Ou nem tão amigo assim. O pau quebrou. Essa matéria é do UOL e a capa, né, tá maravilhosa. Para quem tá só ouvindo aí, não tá assistindo, tem uma foto do Boulos e do Glauber Braga, né? Escrito: o pessoal racha e deputados se xingam nos bastidores. Mentiroso, palhaço. Pois é. Para quem não sabe, o pessoal tá vivendo uma treta pesada. O Boulos quer ser o próximo Lula. É óbvio que o Boulos viu a lacuna da esquerda e entendeu que ele pode ser o próximo pai dos pobres, tá? Pode ser o próximo sucessor do Lula. Já o Glauber Braga, né, é uma peça mais radicalizada da esquerda. Diz que não, que o Lula nem é de esquerda, é liberal. E que não, eles não têm que apoiar o Lula. Então, os caras estão trocando farpas, estão brigando, e o pessoal, que já não é lá grande coisa, já está rachado, né? Ou seja, a esquerda está desesperada por completo, né? Por completo mesmo. A gente sabe que não leva muito tempo, né, para a esquerda sentir, né, o peso da mão do povo em 2026, né? A esquerda está sentindo. Vamos lá. Vamos falar de uma vitória da direita aí. Tarcísio de Freitas é absolvido em ação por dizer que o primeiro comando pedia votos para o Boulos, né? Salve, né? O bom e velho salve, como foi dito. É o seguinte, durante a campanha eleitoral, circulou uma matéria, não me lembro se era Metrópolis, de que havia um salve. Salve, para quem não sabe, é quando, né, grupos criminosos dão uma ordem geral para todos os criminosos. E a ordem era para não votar em candidatos do Bolsonaro, para não votar no Ricardo Nunes, nem votar no Pablo Marçal, né? Não votar na candidata a prefeita de Santos também. O foco era votar no candidato da esquerda, o Guilherme Boulos, é o que argumentou o Tarcísio de Freitas. Acontece, né, que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo estava julgando uma ação que poderia deixar Tarcísio de Freitas inelegível, né, por essa decisão e por essa fala. Acontece que o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que não houve nenhuma falha por parte do Tarcísio de Freitas, né? O mesmo Tribunal Regional que deixou o Pablo Marçal inelegível pelo suposto laudo lá e por falas que violavam, né, o equilíbrio eleitoral, né? Mas o Pablo Marçal ficou inelegível. O Tarcísio de Freitas, né, pela fala dele, não ficou inelegível. Engraçado que a gente não vê ninguém da esquerda, né, sequer respondendo processos, né, ou tendo risco de ficar inelegível por ter usado palanque público, por ter usado Palácio da Esmeralda, por ter feito discurso em carro de som no 7 de setembro, por ter feito reunião com embaixadores, né, por ter pedido voto antecipado para o Boulos. Não, ninguém vai ficar inelegível por isso. Só fica inelegível se cometer o grande crime de ser de direita. Vamos falar um pouquinho de economia? Dólar sobe e Bovespa perde força com medidas contra a alta de alimentos. O mercado brasileiro reagiu negativamente ao provável anúncio por parte do governo federal de medidas para conter a alta de preços dos alimentos. A informação de que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, ia criar, né, uma nova medida pelo ministro da Agricultura, o Fávaro, de reduzir o preço de importação, né, para que produtos estrangeiros entrem no Brasil e aumentar o imposto sobre exportação, proibindo que o agro venda, não agradou muito o mercado, né, o dólar subiu, as bolsas caíram, e é uma medida populista, né, do governo Lula, porque não vai surtir muitos efeitos. É assim, ó, a economia vocês têm que entender, você estampa de um lugar e tampa no outro. Então você tem que ser um cara muito exímio, né, para poder estar defendendo ali, né, a economia brasileira de maneira correta e coerente. Tá? Então não é tão simples quanto parece. E os caras só pensam na medida populista. Ó, o alimento está subindo, nossa, eu vou ter que melhorar minha popularidade. Como que eu vou fazer? Vou criar uma medida que atrapalhe o agro brasileiro, né, trazendo
comida, né? Talvez dos parceiros comerciais aí do Brasil, aí, né? Então, entra mais dinheiro para os outros lugares, o Brasil perde mais dinheiro só porque o Lula não pode ser conhecido como o pai da inflação em vez de ser o pai dos pobres. Só que o grande problema não é esse. Se qualquer catarrento aí quiser resolver o problema, é simples. Tira imposto do lombo do brasileiro. É simples. Para de gastar com os companheiros. E aí o Brasil tá de boa, tá? Reduz os impostos. Fala, olha, vamos ter estabilidade jurídica, vou reduzir os impostos, vou garantir que vocês possam gerar emprego aqui no Brasil, vou garantir que o agro, além de poder exportar, tenha, né, incentivos para a produção nacional aqui para abastecer o país também. Vamos fazer essas medidas e vamos parar de gastar dinheiro. Pronto. A medida não é tão difícil, né? É porque a Janja não deixa, só pode, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do nosso editorial. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Não esqueça de visitar a nossa biblioteca digital. Isso ajuda bastante. E eu vejo vocês já no próximo editorial. Grande abraço.